Bem-vinda e bem-vindo ao Por Trás do E-Commerce, o seu podcast sobre os bastidores do mundo do e-commerce. Hoje receberemos uma pessoa especial que vai nos contar da sua experiência nesse mundo. Então, senta-se confortável e se prepara. Boa escuta. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Então, hoje estamos com mais um convidado incrível no nome do Jean. E aí, Jean, tudo bem? Tudo bem, e você, Nico? Como você está? Tudo bem. Pessoal, isso é nosso primeiro podcast online. Por uma vez, não estamos na mesma sala, mas parece que tudo funciona muito bem, então vamos seguir aqui. Jean, temos agora uma tradição nesse podcast. Começamos sempre pela mesma pergunta para entender melhor quem é nosso convidado. Então, a pergunta é a seguinte. Quando você era criança, o que queria ser quando crescer? Nico, na verdade, toda criança, pelo menos onde eu nasci, sempre teve o sonho de ser jogador de futebol. Tentei, mas eu vi que não dava certo. Pois meu sonho foi ser bombeiro. Que bom, acredito que então você chegou a seu sonho de criança, porque bombeiro faz parte do seu trabalho hoje. Sim, apagando incêndio todo dia. Então, mas justamente falando disso, como podemos definir você, como você pode se apresentar profissionalmente para as pessoas entenderem um pouco o que você tem a ver com o e-commerce? Então, eu sou analista de mídia paga, né? Hoje o meu foco é voltado para mídia paga, mas estrategicamente a gente pensa no 360 do e-commerce, que são nas mídias pagas e nas mídias orgânicas também, né, para entender onde que está os pontos ali de equilíbrio de um e-commerce sustentável, né, vamos dizer assim. Perfeito. Então, mais mesmo que uma pessoa que gerencia a mídia, você é focado mesmo em olhar o contexto do cliente. Acho que isso é um ponto importante. Para as pessoas entenderem, nos conhecemos. Fiz a conta hoje, deve fazer mais ou menos um ano que nos conhecemos. E vejo você muito mesmo nessa parte de participação na estratégia do e-commerce, entender o contexto do cliente, para conseguir ajudar a trazer o melhor público mesmo para cada marca com quem você trabalha. Exato. Eu vejo que está em torno mesmo de um ano, e quando eu cheguei, né, até a NM, foi através de um curso, né, de árvore de KPI, e eu tinha uma visão 100% gestão de tráfego mesmo ali, sabe? Voltado somente com olhar para o Facebook Ads, para o Google Ads ali, no gerenciador, e não conseguia enxergar o que acontecia por fora. Hoje minha visão é totalmente diferente. E então, mas antes de chegar justamente nesse último ano, que foi um ano de mudança para você, qual foi seu caminho para chegar justamente até, vamos falar, o ano passado, até começar mesmo nesse trabalho de mídia e nesse trabalho de estratégia de e-commerce? Qual foi seu caminho mesmo e quais foram seus maiores desafios? Eu sempre trabalhei na linha de produção de empresas, e eu sempre olhava ali, né, os setores administrativos, os outros setores, e imaginava, nossa, será como que eu consigo, né? O que eu preciso fazer para chegar lá? E foi aí que eu comecei a estudar e tudo mais. Eu nunca imaginei que eu seria uma pessoa que trabalharia com e-commerce lá no passado, né? Eu pensar isso lá no passado seria uma mentira, porque eu sempre buscava um caminho para eu conseguir evoluir, né? Então, eu comecei ali, eu fiz faculdade, né, mas antes da faculdade eu fiz um curso técnico aqui na cidade, e por uma frustração, o mercado, né, onde eu fiz esse curso técnico, ele é muito restrito, porque é um profissional que ele só tem necessidade de ter numa empresa que possui acima de 250 funcionários. E aqui na minha cidade são poucas as empresas que têm esse volume de funcionários dentro de uma empresa. Então acabou que eu não conseguindo uma vaga, né, aqui na cidade, e acabou que só tendo vagas fora, e pelo salário não compensava, né, deixar Franca aqui no interior de São Paulo para correr atrás desse sonho. Talvez seria um sonho que custasse caro demais. Aí eu entrei na faculdade, consegui nesse meio tempo um trabalho ali ainda na produção de uma empresa onde faz dublagem de tecidos, e dali eu sempre inconformado, né, com eu tá na produção de uma empresa, porque eu sempre queria avançar, eu
comecei a pedir para o meu ex-patrão na época, o Thiago, uma oportunidade, né, para sair daquela linha de produção e aprender algo diferente. E de repente, em um certo dia, cheguei para trabalhar na linha de produção e ele falou: Jean, hoje você não vai trabalhar aqui, você vai trabalhar na recepção da empresa, que fica responsável pelo setor de vendas interno, né, que é uma loja física e tinham os vendedores ali. E ali eu comecei a aprender e tudo mais. Até que um dia chegou o meu ciclo ali no final, no fim, né, dessa empresa, e eu já conhecia o Lucas Portinelli, que ele trabalhou comigo também nessa mesma empresa, na linha produtiva dela. Ele já tinha uma agência de design, né, de estúdio de criação, criava muita marca. Então, ele me chamou para juntar ele, né, para começar ali uma parceria nesse ramo de criação de marcas. Aí a gente foi evoluindo ali, começando a fazer mídias sociais para as empresas, com foco em negócios locais aqui da cidade. E até que veio a pandemia, com a pandemia estourou, o comércio fechou, os clientes começaram a ficar muito assustados e acabou que começando ali a gente ter problemas de pagamento e tudo mais, e foi onde a gente começou a perceber que talvez a gente precisaria mudar o nosso caminho. E foi o que aconteceu. Após isso, nasceu a SpaceX. Caminho mesmo é bom ver uma pessoa de produção e já tivemos convidados que tiveram vidas diferentes antes de entrar no e-commerce. Tenho uma sensação que muitos caminhos, na verdade, podem chegar até esse mundo do e-commerce e não tem mais só caminho designado hoje para entrar nesse mundo. Mas queria voltar então, mesmo num ponto, está falando aqui do Lucas, está falando da Space. Vi vocês mesmo trabalhar juntos, trabalhar super bem juntos. A Space é uma empresa que está crescendo e que está evoluindo muito bem. E mesmo assim, você tomou uma decisão muito forte e resolveu sair da Space. Acho que podemos falar disso hoje, senão podemos aussi falar, não, Nico, não fala, mas você saiu há algum tempo da Space e você voltou a ser independente e a não olhar esse lado de crescimento, mas a focar em menos clientes para entregar trabalho muito focado em poucas pessoas. Isso é caminho que está contraintuitivo para muitas pessoas que procuram crescer em termos de faturamento. Então, queria mesmo, seu ponto de vista, na verdade, entender qual foi o processo que te trouxe até essa decisão. Na verdade, a decisão ela foi tomada, foi muito na questão do que eu estava vivendo naquele momento. Aí veio muito a questão da família. Eu na frente ali da operação, né, como o head de operação, eu comecei a perceber algumas coisas que eu não tinha percebido antes. Então, o que eu percebi nesse caminho? Que às vezes você ter um volume de clientes, talvez você não consegue ter um acompanhamento igual eu gostaria de fazer, né? Então, eu estava me sentindo, às vezes, incapaz de entregar 100% daquilo que eu realmente estava vendendo, né? Ou que eu realmente era o meu sonho ali, como empresa. Então, a partir desse momento, eu comecei a observar melhor, né, a minha família, o trabalho mais excessivo, que a gente precisa trabalhar até mais tarde, e estava percebendo que algumas coisas eu estava perdendo, principalmente eu tenho 2 filhas e tudo mais, minha esposa, estava sentindo falta de mim, mesmo eu trabalhando remoto, né? Então isso levou muito ligou um alerta em mim, até um dia que eu estava bastante estressado ali no dia a dia, e eu senti algumas dores no peito, né? E foi o meu último alerta, que eu fiquei com um pico de estresse muito alto e eu realmente refleti, né, sobre mim. Será que isso que eu estou vivendo hoje vale a pena? Eu poderia estar buscando outros objetivos, né? Tenho algumas coisas já em mente e talvez eu poderia estar correndo atrás disso, ao invés de estar aqui hoje, não que de forma desmerecedora, né? Porque foi uma construção chegar até ali, mas também a gente saber até onde, né, a gente pode chegar e conseguir também encontrar o nosso ponto de equilíbrio, que eu vejo que é a parte principal, porque hoje no mercado que a gente está inserido, as pessoas, os donos de agência, eles querem crescer, e eu me vi um peixe fora d'água,
porque eu estava num processo contrário. Eu pensei, será até que ponto vale essa escala, né, de crescimento? Aí eu pensei não só no dinheiro, claro, porque se eu for olhar só pelo dinheiro, vale. Mas eu pensei na minha família também. E eu estou num momento em que eu não posso deixar minha família de lado, né, para pensar 100% ali no crescimento de uma empresa. Eu preciso balancear os dois lados. E foi isso que me fez chegar numa tomada de decisão. Troquei uma ideia com o Lucas, né, e ele entendeu o meu lado e tudo mais. Hoje o meu espaço, né, é realmente preparar e oferecer um trabalho bem personalizado e um acompanhamento bem mais de perto. Muito bom, porque já faz algum tempo eu sou empreendedor há 3 anos. Antes disso, passei por bastante grandes empresas, fiz 2 burnouts na minha vida profissional, enfim. E estou muito sensível sobre o equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, ou melhor, a harmonia entre vida pessoal e vida profissional. E estou vendo que cada vez mais tem um movimento de empreendedores que está pronto mesmo a valorizar não só o faturamento, mas valorizar também mesmo o que isso traz para eles. Obviamente, tem de tudo e tem que ter de tudo. Tem pessoas que vão crescer e que vão ter essa energia mesmo, esse foco para conseguir crescer o faturamento muito por alguns anos para depois aproveitar disso. Tem outros perfis como o seu, como o meu, onde vamos procurar essa harmonia para conseguir aproveitar hoje e construir uma coisa mesmo duradoura, trabalhando na qualidade do que entregamos. E aí chegamos, vamos voltar um pouco, agora acho que entendemos bem que você é uma pessoa mesmo, um empreendedor, que é focado em entregar um trabalho por pouco clientes, mas entregar mesmo um trabalho de qualidade para essas pessoas. E vamos voltar a falar um pouco mesmo sobre o que você está entregando hoje. Grande foco seu são as mídias pagas. E passamos nos 2 últimos anos, na verdade, nos 4 ou 5 últimos anos, por grandes mudanças dos cenários do que estava acontecendo. Se pegamos mesmo o ano passado, vimos o custo do Facebook especificamente aumentar muito. Esse ano vemos uma performance muito mais difícil de atingir, mesmo se o custo não aumenta tanto, sabemos que tem uma mudança também dos clientes, de um comportamento no mercado. E então, vemos clientes que têm um ROI que está dividido por 2, por exemplo. Queria saber como você enxerga essa nova realidade, como você se adapta mesmo a esse novo mercado, a esse novo cenário, na verdade, que está acontecendo hoje. Sim, primeiro a gente precisa entender de onde que vem, né, essa aquisição desse cliente e tudo mais. Porque hoje, com a mudança do mercado, ele mexe muito com as estruturas da empresa. E dificilmente, ou esporadicamente, a gente tem um empreendedor que ele está com a cabeça aberta para essas mudanças, né? E aí que entra a questão da gente trazer aqui algo de inovação, ou algo que realmente precisa ser feito. A gente precisa o quê? De trazer novos usuários para dentro do site, ou do e-commerce, porque justamente hoje o ROI, talvez ele não acompanha mais o que ele acompanhava antigamente. Então a gente precisa pensar no LTV, né? Então hoje a aquisição desses novos clientes para essa mudança de cenário no e-commerce, ela está muito mais necessária do que antigamente, porque antes as pessoas olhavam só o ROI e estava tudo certo. Hoje não, a gente precisa entender da onde que vem esse novo usuário, né, para dentro do site, seja de uma rede social, seria um Instagram, TikTok, ou se for a lista ali de e-mail, seria um pop-up dentro do site de aquisição, né, de cliente. A gente precisa entender de onde vem isso. E a gente precisa trazer ainda mais forte uma meta, né, de aquisição desses novos clientes, com base no que a gente já tem de histórico. Então, a mudança, ela vem brutal no meu ponto de vista, porque além da gente olhar ROAS, que ainda importa para o nosso cliente, a gente precisa trazer uma nova realidade para ele e provar isso através dos números. Então a gente precisa o quê? Identificar quais são os melhores canais para a gente fazer isso e explorar eles da melhor forma possível. Isso mesmo, estamos numa mudança do cenário, uma revirada mesmo no mercado. O ROI sabemos que é mais complicado, mas o mais importante que você levantou agora,
talvez não é mais mesmo a métrica que as pessoas têm que olhar. E não falamos só de mídias pagas, falamos no geral mesmo. Sabemos que é mais difícil captar clientes, é mais caro captar clientes, e os clientes são muito menos fiéis que podiam ser alguns anos atrás, então tem todo um trabalho de retenção a fazer. Então, acredito que é uma visão mesmo que vamos conseguir acertar cada vez mais, todos nós que trabalhamos com essa visão de custo de aquisição do cliente, a estratégia de aquisição do cliente, a estratégia de retenção do cliente para conseguir melhorar nossos custos, para conseguir rentabilizar, talvez num período que não seja mais curto prazo, mas que seja mais meio longo prazo. Você falou do LTV, só para deixar claro para todo mundo que talvez não está ainda nesse mundo do e-commerce, não 100%, o LTV, o Lifetime Value, é o quanto a pessoa vai gastar ao longo do tempo dela dentro de uma empresa. Então, por exemplo, eu sou cliente da Magalu já desde 2014, 2015. Com certeza tenho um lifetime value para eles muito bom, porque gastou a cada 3, 4, 6 meses ou cada ano, vou voltar lá e gastar. Com certeza toda Black Friday. E depois preciso de uma coisa entre tempo, então vou gastar com eles. E isso é uma coisa importante mesmo de entender que o custo, quanto eu pago para um cliente, quanto esse cliente vai me trazer de retorno, não só sobre uma venda, então não é mais sobre o ROI, mas quanto ele vai trazer mesmo sobre o tempo de vida dele dentro da minha empresa. E aí você tocou muito mesmo nesse ponto que como conseguimos saber de onde as pessoas vêm. E aqui falamos que você está muito focado nas mídias pagas, mas que de outro lado você olha o cenário do e-commerce como tudo. Então, como você enxerga hoje a complementaridade das mídias pagas com as mídias não pagas? Acho que está 100% ligado uma à outra, né? Porque vamos supor que um e-commerce é uma loja física, né? Como que eu levo novas pessoas para dentro, né? Então a gente precisa pensar em publicidade, que seria mídias pagas, né? Se eu for olhar de uma forma tradicional. Ele precisa ser muito a questão de trazer os novos usuários para a mídia orgânica fazer o complemento. Ou seja, trabalhar um convencimento, trabalhar todo ali um reconhecimento de marca, a pessoa realmente se identificar com a tal, para depois, em um outro ponto, pensar em compra. Eu vejo que a jornada desse usuário, ela é muito dinâmica. Ela pode chegar por uma mídia paga, mas dificilmente ali ela vai comprar realmente por mídia paga, porque se a gente começar a entender, né, outros cenários de outros clientes, quando a gente vai olhar no Google Analytics, por exemplo, a gente vê a quantidade de sessão que realmente mídia paga traz e a quantidade que a mídia orgânica também traz. Mas onde que está ali a maior taxa de conversão, né? E quando a gente vai analisar mais a fundo, a gente percebe, por exemplo, em um gerenciador, por exemplo, que o nosso CTR, todos, ele é totalmente diferente do nosso CTR Link. Por quê? O CTR todos, na maioria das vezes, a gente perde aquele usuário para dentro de uma rede social, que seria para dentro de um Instagram, por exemplo. E se ali ele não tem um conteúdo de valor, aquele cliente ele jamais voltará. Então, ali, né, nas mídias orgânicas, que está realmente onde passar confiança para o cliente, para ele realmente sentir o desejo de entrar numa loja, de se cadastrar, começar a receber ofertas e até mesmo comprar, né? Isso refletir ressona muito como que vi ontem, estava fazendo uma análise justamente da aquisição de clientes, um cliente nosso, e aí descobri que Google e Facebook são os dois primeiros que trazem novos clientes. Facebook muito mais que Google, que sabemos que vamos captar uma pessoa que não está procurando uma coisa específica, então faz sentido ele trazer muito mais novos clientes mesmo. Porém, eu vi que logo depois tinha o direct. Então, o direct antes estava só um canal, ou na cabeça da maior parte das pessoas vai ser só um canal de recompra, porque o direct, a pessoa digita a URL do site, ela já conhece isso que, não é porque ela conhece que ela já comprou. Então, a pessoa volta por ela mesma e se vira para voltar no site e comprar, que é um comportamento que mostra o quanto a pessoa
vai demorar um pouco mais na decisão de compra dela. E depois tínhamos o Instagram, também que sabemos que pode ser impactado por campanhas, e por fim, vinha na sequência o e-mail. E o e-mail é um canal que sempre associamos à retenção de clientes. Porém, quando olhei nesse cliente, 18% da venda de e-mail estavam novos clientes, pessoas que nunca tinham comprado. Então, todos os canais mesmo podem trazer. E se queremos conseguir um custo de aquisição que seja em conta, não podemos esperar só a aquisição de novos clientes através mesmo dos canais pagos. Por isso que essa complementaridade dos canais pagos e não pagos permite de equilibrar os custos e permite de trazer um resultado que vai fazer mais sentido mesmo para qualquer e-commerce. Por isso é importante, Nico, a gente ter dentro do Instagram ou dentro do próprio site ali pop-ups, por exemplo, dentro do site, né? Pop-ups ali de realmente cadastro do cliente para ele receber ofertas e tudo mais, para ele realmente fazer o seu primeiro ponto de contato com a empresa e depois dali a ferramenta de e-mail, né? Que esse cliente, que essa empresa estiver trabalhando, começar a ter uma régua de relacionamento com esse cliente que cadastrou, né, que fez esse primeiro cadastro. Porque realmente, se a pessoa se cadastra, é porque ela tem interesse. Às vezes ela não vai comprar no momento, mas ali, daqui a pouco, alguns dias ou algumas semanas, alguns meses, ela passa ali a fazer a primeira compra dela através desses e-mails, que tem um custo muito inferior, né, do que se eu for buscar algo ou um novo cliente somente através das mídias pagas. Ou seja, o que eu vejo? Que hoje o cliente ele entra num site de manhã, mas ele não vai finalizar agora. Ele vai pensar e ele vai ter N caminhos diferentes para chegar no site depois novamente e finalizar uma compra. Por isso que eu falo da importância das ferramentas de e-mail. Quanto mais completas elas tiverem, quanto mais réguas de relacionamento tiver, ela vai auxiliar muito nessa questão do CAC, né? Porque não adianta nada eu somente direcionar o cliente através da mídia paga para dentro do site se eu não tiver como fazer uma captação de excelência ali dentro. Aí, nesse caso, o meu CAC fica lá nas alturas. É muito interessante mesmo ver todo esse cenário. Eu acho que é importante também trazer um ponto aqui que tem muitas pessoas que sempre falaram do topo, meio e final do funil. Aqui nós estamos falando de trabalhar o topo do funil. Estamos ainda no final do funil, nos clientes que estão perto da compra, porém que estão num cenário, por todo o lado econômico que já conhecemos, estão num cenário de pegar um tempo de decisão de compra um pouco maior. E então, esse trabalho de todos os canais, essa estratégia multicanal, mais que nunca, ela é importante. É por isso que chegou mais uma pergunta para você. Temos mesmo nesse cenário quanto é importante ser ciente mesmo dos outros canais. Vemos como não pode ter de um lado mídias pagas, de outro lado o resto. E é um mercado de mídias pagas, de gestão de campanhas, enfim, um mercado que é muito uma empresa que está a maior parte do tempo fora do próprio cliente, que vai tratar os clientes e que por muito tempo fazia isso separado e não precisava conversar muito, mandava relatórios, estava tudo bem e acompanhar os KPIs principais. Hoje acredito que tem que ter essa sinergia mesmo entre o que acontece nas mídias pagas, o que acontece em outros canais mesmo e no e-commerce como tudo. Como você enxerga essa parceria que tem que ter hoje entre um cliente seu, que vai ser um cliente mesmo, um e-commerce, e você que faz esse trabalho, e esse fator que não pode ser tão separado quanto estava antes? Então, eu vejo que cada vez mais, realmente, isso que você falou está muito sincronizado com o cliente, porque, por exemplo, ontem, né? Ontem estava conversando com um cliente, porque no dia anterior as vendas não tinham sido tão boas, né? E a gente foi entender, buscar, né, o motivo disso, e a gente conseguiu juntos chegar em um ponto, e dentro desse ponto que a gente chegou, desse motivo, a gente já conseguiu extrair uma ação que ela já estava engatilhada para entrar caso caísse ali uma taxa de conversão, receita naquele dia. Então, quando a gente se deparou com um cenário, né, que pós Dia dos Namorados ali teve uma queda para ele, a gente já tinha um planejamento em vigor.
Ou seja, a gente já foi nos pontos mapeados, identificou o que poderia nos ajudar naquele momento e junto a gente colocou a campanha no ar, né, onde a gente começou a ter ali uma reviravolta de resultado. Ou seja, se eu estou distante do cliente e se eu só analiso as campanhas, eu não conseguiria ver isso, porque eu estaria acompanhando de longe. Ao contrário do que aconteceu, né? Quando a gente acompanha de perto, a gente percebe ali por relatório por hora, por dia, qual que é o real cenário daquele cliente, do negócio dele, e a gente consegue tomar decisões assertivas. Então, isso é com base na proximidade com o cliente, porque o cliente ele precisa esperar isso de nós também, e ele tem que ter total disposição para fazer alterações ali, né, e se mover ali no backstage para que essas ações sejam rápidas. Então, quando a gente está muito próximo um do outro ali, a gente tem total concordância e consegue ali alcançar um cenário totalmente diferente. Isso, e aí você me faz uma relação como o que você contou um pouco no início do podcast, o fato que você saiu de uma empresa que estava crescendo para focar em menos clientes e conseguir entregar mais para cada um dos clientes. Só que minha questão é justamente no dia a dia, que tipo de análises você faz hoje que não tinha tempo de fazer antes? O que mudou em termos do ponto de vista da atenção, do foco que você pode ter para seus clientes? Fora mesmo, imagino que tem mais reuniões talvez para alinhar como cliente, mas que tipo de análises mesmo hoje você faz ou pretende fazer mesmo nesse escopo? Senti que é importante fazer para conseguir ir mais a fundo nesses assuntos? Eu vejo que o principal é a gente estar junto, né, com o cliente. Realmente porque se eu tenho muitos clientes, talvez eu nem consiga fazer uma análise diária do negócio. Ao contrário da opção que eu escolhi, que foi ter menos clientes e eu conseguir realmente trazer um trabalho bem personalizado, né, de acordo com o que até mesmo a MM trabalha. Eu tenho muito como referência ali o trabalho de vocês, né? Vejo que tem uma excelência incrível e eu modelo isso para o meu negócio. Por quê? Quando eu tenho um relacionamento com o cliente que eu antecipo tudo, né, o cliente, eu começo a fazer ali uma análise por origem mídia, eu começo a fazer análise por hora para entender o que eu posso melhorar naquela questão, como está o desempenho do dia e começar a trabalhar canais específicos para a gente entender quais são os canais que estão abaixo, quais canais que estão acima, o que a gente pode potencializar para a gente realmente conseguir mudar aquele cenário. Eu vejo que as análises, elas são detalhadas. Por exemplo, hoje, né, a gente tinha... hoje eu cheguei, né, fui analisar um cliente, percebi que ele estava com 77% a menos de receita, comparado ao mesmo dia, que seria o dia anterior, até o horário das 10 horas. Entrei em contato com o cliente, percebi isso antes do cliente, aí ele foi localizar o que estava acontecendo e depois descobriu que ele estava fazendo uma transição ali de inventário e o site ficou sem estoque por um período. Então, o que isso trouxe, né? Uma percepção de que estou acompanhando o projeto com cuidado, estou acompanhando o projeto de perto. Então, isso, para o outro lado, né, para o lado do cliente, isso significa muito, porque ele realmente percebe que ele não tem um gestor, mas ele tem um parceiro no negócio dele. Estou percebendo cada vez mais o quanto estamos alinhados mesmo sobre essa visão, sobre essa parceria que é essencial. E acho que um ponto forte que temos que lembrar aqui ou falar aqui para as pessoas é que nenhuma pessoa que está fora do e-commerce pode ter sucesso se ele não trabalhar junto com o e-commerce. O cliente não é parceiro a ponto de fazer parte, de acompanhar para encontrar soluções juntos mesmo. E não só esperar soluções que vêm sempre de fora. Exatamente, a gente antecipar, né, Nico? Hoje a antecipação, quem antecipa reina aí. Então, é isso que a gente tem que fazer. Você acabou de falar de antecipação, mas vamos fazer uma brincadeira que vai um pouco ao contrário da antecipação nesse momento. Sempre encerro esse podcast, ainda não agora, fiquem me ouvindo, pessoal. Mas tenho mais 3 perguntas para você. Quero saber se você é um bom conselheiro hoje. Então, vou começar por essa pergunta. Se você podia encontrar
o Jean de 10 anos atrás, qual seria seu maior conselho para ele? Cara, eu vejo que eu ia falar pro Jean não parar, porque com a garra, né? Nunca tive preguiça de correr atrás, de fazer as coisas acontecerem e tudo mais. Só que o que me faltava era estar preparado, né? Para aquele momento. E eu vejo que foi tudo no tempo correto. Eu falaria pro Jean, cara, continua, não para, que você vai chegar lá. O que eu sempre busquei, primeiramente, nunca foi o dinheiro. Cara, o dinheiro é muito bom e tal, mas eu sempre queria entender o como fazer aquilo ali, porque o dinheiro depois seria uma consequência. Então, eu iria falar para o Jean, cara, não pare que você está no caminho. Segunda pessoa é uma pessoa que vem te ver e que te fará: eu quero virar uma estrategista de performance, uma pessoa que trabalha com e-commerce, uma pessoa que trabalha com campanhas pagas. Qual seria seu maior conselho para essa pessoa? Cara, você está disposto a realmente viver isso? Já chegou, já aconteceu isso comigo, tá? Algumas pessoas de negócios locais quererem aprofundar em e-commerce. A primeira pergunta que as pessoas me fazem, cara, como que eu faço, né, para começar onde eu vou? Primeira coisa, é ter paixão por aquilo ali te move, beleza? Então vai fundo que você acaba conseguindo. Só que depende muito de esforço, né? A pessoa tem que sair 100% da zona de conforto, porque é um negócio totalmente diferente, e ter disposição para fazer as coisas acontecerem, mostrar que você sabe, trazer soluções e pensar fora da caixa o tempo todo. E último conselho que você vai dar é para uma pessoa que quer desistir desse mundo do e-commerce. Que seja um dono de e-commerce ou que seja uma pessoa mesmo que está meio perdido justamente nessa parte de criação de campanhas, gestão de campanhas pagas ou mesmo de conteúdo, enfim. Pessoa que quer desistir desse mundo. É um momento muito difícil no mercado. É a primeira crise do e-commerce no Brasil. E tem pessoas mesmo que devem querer desistir. Qual seria o conselho que você daria para essa pessoa? Eu falaria para ela atualizar o GPS dela, né? Que às vezes a gente se encontra numa situação que a gente fica olhando só para problema, mas atualizar aqui o nosso GPS, que seria a nossa mentalidade, e trazer novas, pensar em novas soluções, ou pensar também em ter pessoas essenciais para aquele momento, junto e perto, vai trazer para ela uma nova realidade. Eu vejo que às vezes o mercado ele oscila muito, né? Mas nem sempre ele vai finalizar lá no baixo. Eu vejo que quando o mercado oscila é porque a gente precisa de mudança em algo. Então, quando a gente traz uma novidade, uma inovação para o seu negócio, a gente consegue dar uma reviravolta ali. Eu vejo que quem acredita mesmo no negócio, ela não pode desistir. Assim como eu já pensei em desistir lá atrás, né? Tinha algo dentro de mim que falava, cara, não desiste. Então é o que eu digo para essa pessoa, para esse dono de e-commerce aí. Estou me reconhecendo um pouco nisso. Não queria desistir, mas passei 2, 3 meses a pensar: nossa metodologia não funciona tanto quanto funcionava antes. E procurei o que podia fazer de diferente. E, na verdade, mudamos 100% da estratégia. É uma coisa que acho que talvez a coisa mais forte dentro de tudo isso. E que recomeçar de zero é uma coisa que criou um caos, obviamente, mas que me anima mais que nunca, porque isso quer falar reaprender as coisas, quer falar reexperimentar novas coisas, sair da zona de conforto, como você já falou, que é uma coisa muito importante. E aí um desafio permanente, um desafio como essa visão de empreendedor que falamos na harmonia entre a vida pessoal e profissional, mas uma real mesmo, um real desafio no dia a dia e quando você justamente para de vez em quando, sair do seu dia a dia e olhar como está a sua empresa. Na NME, na qual trabalhou, é uma empresa mesmo de consultoria, então estamos acostumados a olhar os negócios dos clientes por fora, mas é muito difícil olhar seu próprio negócio por fora. Só que o que fiz é mesmo perceber o quanto precisava mudar as coisas para isso dar certo. Jean, essas são as principais perguntas que queria ter com você. Uma coisa que acredito importante mesmo nesse momento
e saber se você tem outros assuntos mesmo para tocar. Se tem assuntos que não toquei hoje, que você acredita que são importantes passar para as pessoas que estão ouvindo aqui hoje. Cara, eu vejo que hoje o mercado ele muda muito o tempo todo, né? E a gente, igual comentei já, a gente precisa estar pensando, igual você disse também, Nico, ter um olhar de fora, né? É o essencial. Às vezes trazer pessoas de outros mercados, de outros cenários que vivem em negócios diferentes para olhar, né, para dentro do seu negócio. E às vezes a pessoa acaba aqui enxergando algo que está na cara e a gente não consegue observar. Então, além disso, eu vejo que o mercado ele é muito inovador. As inteligências artificiais, eu acredito que ela vai ajudar muito o nosso mercado, vai trazer muita inovação para ele, né, de como executar algumas coisas, ferramentas e tudo mais. E eu vejo que a gente está só no começo de uma grande revolução do mercado digital. Acho que concluir nessa palavra revolução é uma bela conclusão, porque essa inovação mesmo, algumas pessoas acreditam que inovação é trazer tecnologia, é trazer algumas vezes inovação é só mudar a forma que estamos trabalhando, e com certeza estamos no momento mesmo dessa evolução e dessa revolução. Jean, quero agradecer muito a você, pelo tempo que você pegou hoje, dois, pela sua disponibilidade. Então foi um real prazer compartilhar esse momento com você. Cara, foi um prazer incrível estar participando. Muito obrigado pelo convite, né? Seu, do Caetano, da Bruna. É uma honra estar sempre aí em trabalho conjunto com vocês. Admiro muito o que vocês entregam para os clientes. Vocês realmente são espelhos, né? Aqui para a minha nova forma de trabalho, né? Onde eu realmente pisei ali nas águas, né? Sem saber o que poderia acontecer. Vocês são uma referência. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Evolução, revolução e agora elogios, cara, você deixa o meu dia muito mais feliz mesmo. Pessoal, muito obrigado para quem me ouviu até aqui. Foi um prazer mesmo trazer esse conteúdo para vocês. E fiquem ligados que já temos mais um convidado que chega daqui a pouco para trazer mais conteúdo para vocês.